FUT-CearáCast, #73 Copa do Mundo, Grupo E. Eu sou Carlos Emanuel e esse é o FUT-CearáCast. Hoje vamos como o Brasil de Tite, a Costa Rica e a Sérvia e a Suíça chegaram a esse Mundial da Rússia de 2018. A abertura do grupo ocorre no dia 17 de junho, às 9 horas, horário de Brasília. Já a partida válida pela primeira rodada, Costa Rica e Sérvia. No mesmo dia, às 15 horas, o Brasil enfrenta a Suíça em Rostov. O Brasil, pentacampeão mundial de futebol, com os títulos de 58 do Garrincha, Vavá, Pelé, 62, 70 com Rivelino, Gesso, Carlos Alberto Torres e 94 com Romário, Bebeto e Raí, o título das Olimpíadas do Rio em 2016 com Neymar, a seleção canarinha que vem de um péssimo resultado mundial realizado no Brasil, quando sofreu a derrota de 7-1 para a Alemanha na Arena Minas, foi demitido Luiz Felipe Scolari e contratado Dunga, que fez uma campanha fraca no início das eliminatórias e foi demitido logo após o Brasil perder a Copa América comemorativa nos Estados Unidos. Nas eliminatórias, o Brasil terminou absoluto com 41 pontos, 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, foi até na estreia contra o Chile. Entre os principais êxitos estão a vitória contra o Equador, por 3-0 no Estádio Olímpico Ataúfa, no dia 1/9 de 2016. A vitória de 5-0 contra a Bolívia, na Arena Dunas, no dia 6/10 de 2016. 3-0 em cima da Argentina no dia 10 de novembro de 2016 no Estádio Mineirão. 4-1 contra o Uruguai em 23 de março de 2017 no Estádio Centenário. E a classificação que veio na 14ª rodada no dia 28 de março de 2017 em uma vitória de 3-0 sobre o Paraguai na Arena do Corinthians. Tite levou a campo Alisson, Fagner, Miranda, Marquinhos, depois Thiago Silva e Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, depois William e Neymar, Roberto Firmino, depois Diego Souza. Os gols foram de Felipe Coutinho, Neymar e Marcelo. Ainda com alguns nomes para fechar o grupo do técnico da seleção, levou a campo no último amistoso no dia 27 de março de 2018, onde venceu a Alemanha por 1-0 com o gol de Gabriel Jesus, Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, William e Coutinho, depois Douglas Costa e Gabriel de Jesus. É aí que foi o autor do gol, né? O Brasil que passou por essa metamorfose aí com o Tite, mas não venceu assim grandes adversários ainda. Pegou aí a Inglaterra, empatou, pegou a Alemanha com o time da Alemanha reserva, praticamente ganhou de 1-0, mas na América do Sul foi absoluto na classificação, que dá uma esperança para que o Brasil chegue pelo menos entre os quatro times, né? Aí e nesse grupo o Brasil está aí como favorito, né? Um grupo que agora tem a Costa Rica, a Sérvia e a Suíça. O nosso FUT-CearáCast sempre traz gols, traz momentos de classificação, mas como o editor, no caso eu, Carlos Emanuel, estou de mudança, então eu não estou gravando com a mesa de som, gravando com todo o equipamento necessário para fazer uma boa transmissão. Então, estou fazendo apenas
uma análise falando dos grupos, dos times, né? Para você saber o que espera cada selecionado no Mundial da FIFA. E a Costa Rica, entrando na quarta fase das eliminatórias aí da CONCACAF para a Copa do Mundo, os costarriquenhos terminaram em primeiro lugar no grupo B com 16 pontos, 5 vitórias e um empate. Entre as vitórias estão 3-1 sobre o Panamá, 3-0 sobre a Jamaica. No hexagonal final, a Costa Rica terminou em segundo lugar, com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Entre os resultados positivos estão a vitória de 2-0 sobre Trinidade e Tobago no estádio Crawford, 4-0 sobre os Estados Unidos no Estádio Nacional da Costa Rica. O jogo que valeu a classificação foi o empate em 1-1 com a Honduras na penúltima rodada das eliminatórias no dia 28 de março de 2018. E Costa Rica, em amistoso, perdeu por 1-0 contra a Tunísia. O treinador Oscar Ramírez colocou em campo Keylor Navas, Gambo, depois Ovier, Raston Acosta, Ocean Duarte, Calvon, Celso Borges, Tejeda, Azofeija, depois, né, Colindre, Seguro, Bujon, Pruis, e depois Yandrice Ruiz, Urena, depois Michel. Essa foi aí um pouco da Costa Rica. A Sérvia, falar da Sérvia nos lembra de Petkovic, jogador que jogou aí pelo futebol brasileiro, jogador da antiga Iugoslávia, que jogou no Flamengo, Vitória da Bahia, era meio esquentado, mas jogava muita bola. A seleção do seu país se classificou ao Mundial com a liderança do grupo D, com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Entre as principais conquistas estão as vitórias por 3-0 sobre a Moldávia, 3-1 sobre a Geórgia e também aí 1-0 sobre a Irlanda. Na última rodada, a Sérvia bateu novamente a Geórgia, dessa vez por 1-0 em Belgrado. Para essa partida decisiva, a Sérvia veio a campo com Vladimir Stojkovic, Antônio Rukavina, Nikola Maximovic, Branislav Ivanovic, Duško Tosić, Alexander Kolarov, Nemanja Matic, Anden Jojic, Nemanja Grudeli, Dušan Tadić, Alexander Mitovic. O gol foi de Alex Prijovic, que entrou no decorrer da partida. Essa aí foi a Sérvia. Vamos falar um pouco sobre a Suíça. A gelada seleção suíça chegou ao Mundial depois de jogar as eliminatórias da Europa no grupo B, onde ficou em segundo lugar com 27 pontos, mesmo número de pontos do líder Portugal, 9 vitórias e 1 derrota, mas perdeu no saldo de gol, pois ele tinha saldo de 16 contra 28 do seu adversário. Entre as vitórias estão o êxito sobre Portugal de 2-0 na primeira rodada, 5-2 sobre a Hungria na repescagem, e Suíça venceu a Irlanda por 1-0 no estádio Windsor Park em 9 de novembro de 2017. No jogo que valeu classificação, foi no dia 12 de novembro de 2017. No Jacob Park, 0-0 deu à Suíça a vaga. O técnico Vladimir Petkovic, que não é o mesmo jogador, ele colocou aí nessa partida a escalação de Sommer, Liechtenstein, Selar, de Akanji, Ricardo Rodrigues, Zaccaria, Yankan, Shaqiri, Freuder, Dzemaili, Mehmed, Zumber, Seforiv e Embolo.
Essa foi o nosso programa bastante resumido de hoje, sem os tradicionais gols, sem os tradicionais jogos que cada equipe faz para conseguir a classificação. Mas estamos em reformulação, estamos em mudanças e em breve mais atrações desse podcast. Obrigado a todos e até a próxima. Fute Cearacast. Hashtag 73 Copa do Mundo. Grupo E. Eu sou o Carlos Emanuel e esse é o Fute Cearacast. Hoje vamos como o Brasil de Tite, a Costa Rica e a Sérvia e a Suíça chegaram a esse Mundial da Rússia de 2018. A abertura do grupo ocorre no dia 17 de junho, às 9 horas, horário de Brasília. Já a partida válida pela primeira rodada, Costa Rica e Sérvia. No mesmo dia, às 15 horas, o Brasil enfrenta a Suíça em Rostov. O Brasil, pentacampeão mundial de futebol, com os títulos de 58 do Garrincha, Vavá, Pelé, 62, 70 com Rivelino, Gesso, Carlos Alberto Torres e 94 com Romário, Bebeto e Raí, o título das Olimpíadas.